Olá pessoal, você está assistindo a aula de número 13 da revista Lições da Palavra de Deus, número 50, cujo título é Família Cristã, Proteção, Parceria e Amor. Fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 13 tem como título Samuel, um homem de Deus. Você deve ter percebido que essa lição é baseada na vida de Samuel, ou melhor, no encerramento do ministério, digamos assim, de Samuel à frente, ou como condutor das 12 tribos de Israel. Samuel, filho de Ana, um milagre de Deus, ele conduziu o povo de Israel como juiz. Podemos dizer que ele foi o último juiz digno de ser chamado como juiz, como alguém que julga com os parâmetros divinos. Digo isso porque seus filhos se corromperam, receberam presentes, fecharam os olhos ao suborno. Samuel viveu em um período, ou neste momento da vida de Samuel, nós estamos falando de um período de transição, onde o povo escolheu a monarquia, deixando assim a teocracia. Ou seja, esse período de transição, lá por volta do século 12 a.C., o povo escolheu o seu primeiro rei, deixando assim, de certa forma, o governo divino, chamado de teocracia, teo, Deus, e passando para a monarquia, governo dos reis, dando assim seguimento ou início a uma sucessão de reis, até o momento em que, depois do terceiro rei, Salomão, Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, aí vários reinos reinaram no sul e outros reinos reinaram no reino do norte. Mas, neste período especificamente, Samuel faz um discurso, deixando assim a liderança do povo de Israel, deixando-o passando ao rei que viria. E no discurso de Samuel, ele se divide em três partes. Primeiro, Samuel tem um discurso de autoproteção. Ele diz, olha, defraudei alguém, roubei algum boi de alguém, tirei algum centavo de alguém, eu usurpei alguém, eu fui covarde, eu oprimi alguém aqui, nesse período que eu estive à frente, como líder espiritual de vocês. E o povo disse, não, em nada nos defraudaste. Ou seja, um exemplo de vida. Samuel, como líder espiritual, nos dá esse exemplo de vida. Exemplo que precisa muito ser seguido e ser falado hoje. Ser vivido também. Então, o primeiro discurso, ele tem um discurso de autoproteção. No segundo discurso, ele diz, olha, vivam em obediência a Deus. Vivam no caminho do Senhor. Porque o dia que vocês se oporem a Ele, Ele se oporá a vocês também. Então, cuidado, obedeçam. E Samuel é o autor daquele versículo clássico de 1 Samuel 15, 22, onde diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, obedeçam ao Senhor. Vejam o que vocês estão fazendo. Samuel parece não compreender o porquê deles estarem preferindo um rei do que o governo direto do Senhor. Embora o rei estivesse sob a direção divina, o governo já não era tão direto. Passava pelas mãos de um rei. E a terceira parte do discurso de Samuel é onde ele diz, olha, vivam no caminho do Senhor. Cuidado, sejam obedientes, sigam ao Senhor, façam a sua vontade sempre. Custe o que custar, mas vivam na presença de Deus. Samuel deixou um legado. A diferença entre herança e legado. Podemos dizer, resumindo, que herança é o que se deixa materialmente. São bens físicos, materiais. Samuel deixou um legado, uma história de vida, uma história de fé, de confiança, de obediência, de fidelidade a Deus. Legado é o que deixamos imaterialmente falando, metafisicamente falando. Legado
é a nossa história. É uma história de fé, de amor, de obediência, de coragem, de garra, de luta, sobretudo de obediência ao Pai. Um legado como discípulo, como seguidor de Jesus, como imitadores do Filho de Deus. Samuel deixou um legado. Podemos perguntar hoje, que legado eu vou deixar? Será que vou deixar só uma herança? É importante deixar uma herança física? Sim, é importante. Mas é mais importante deixar um legado. Porque herança ou bens materiais não supre as ausências, por exemplo, éticas e morais, o que o legado já faz. Um filho, quando segue um legado, um bom legado do pai, ele segue um legado ético, moral, emocional, espiritual. O legado, nesse sentido, é sempre muito mais importante que uma herança física. E que legado deixaremos? Que legado emocional? Será que estamos oprimindo o nosso cônjuge, oprimindo nossos filhos? Você tem que ser o que eu quiser, porque é assim que eu quero e pronto, e acabou. Oprimindo a mulher, você tem que ser igual a fulana, igual a ciclana, igual a Bertrana, fazendo comparações indevidas. Que legado emocional estamos deixando? Um legado de feridas, de mágoa, de opressão? Ou um legado de liberdade? Liberdade no sentido de uma vida em amor, em paz, pacífica, em compreensão. Que legado psicológico estamos deixando? Que legado, sobretudo, espiritual estamos deixando? Samuel transmitiu as palavras do Senhor sempre ao povo. Samuel sempre transmitiu, comunicou a vontade de Deus, a fé, sempre passou ao povo, assim como Moisés passou aos juízes, os juízes deveriam passar ao povo, os pais aos filhos, e os filhos aos seus filhos, e assim sucessivamente. Que legados deixaremos? Magoamos alguém? Precisamos ligar hoje e pedir perdão. Precisamos ter uma consciência tranquila, em paz, para que, caso amanhã sejamos chamados para a eternidade, estejamos com a consciência limpa, tranquila, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Deixe um legado, mais que uma herança. Se puder deixar uma herança, deixe uma herança. Mas mais que uma herança, deixe um legado ético, moral, um legado de verdade, um legado de sinceridade, um legado de honestidade aos filhos, que é muito importante esses dias de hoje, onde vemos muita corrupção, mentira, engano. Deixe um legado moral e deixe um legado espiritual. Só há um caminho, só há um meio para o Pai, só uma forma de chegarmos a Deus, só uma maneira de vivermos a eternidade ao lado do Senhor, é sendo fiel a Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Deixe esse legado, transmita a fé na sua casa, como diz Deuteronômio 6. Transmita ao seu filho na hora do almoço, andando pelo caminho, na hora de dormir, mas deixe um legado. Como disse Josué em 24:15 do livro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Para você e sua casa servirem ao Senhor, é preciso deixar um legado espiritual, sem se esquecer, contudo, de deixar um legado ético, moral e emocional. Portanto, ame sua família, ame sua esposa, ame seus filhos, ame a Deus sobre todas as coisas. Eu espero que você tenha aprendido nessa lição. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deixe um legado. Não se esqueça, se inscreva-se no nosso canal e até a próxima revista. Deus te abençoe.